Os antigos textos indianos mencionam carruagens lindamente decoradas ou palácios inteiros chamados vimanas, que podiam decolar e, em questão de segundos, voar até o espaço. Algumas pessoas acreditam que esses vimanas só existiram na mitologia indiana, mas também é possível que tenham se baseado em uma tecnologia real que se perdeu ao longo dos séculos. De acordo com os Vedas, que são os antigos textos religiosos indianos, havia um elefante vimana com vários motores e muitos outros tipos com nomes de animais e pássaros. Havia um para viagens locais, um para visitar diferentes países e um para viajar à Lua e a vários planetas. Todos podiam desenvolver uma grande velocidade. Um Vimana tinha o superpoder da invisibilidade, outro apresentava o formato de uma esfera e foi construído com os ventos produzidos por Mercúrio. Dizia-se que esse Vimana gerava um raio enorme como o Sol e fazia barulho como o trovão de uma tempestade. Todos os Vimanas eram inquebráveis e perfeitos para atacar os inimigos. Para operar um Vimana, seria preciso saber muitas coisas, assim como os pilotos de avião de hoje, 32 segredos no total. Eles abrangem a estrutura da aeronave e os truques da decolagem e das manobras sem cair. Também se esperava que o piloto soubesse como ser visto e não visto, como se esconder, como ser rápido, como gerenciar contrações e expansões e muitos outros truques. Para esconder a máquina voadora dos inimigos, o piloto era instruído a se mover para a 8ª camada da atmosfera acima da Terra e usar o poder dos raios solares escuros. Essa instrução pode parecer um pouco estranha, mas havia outras, mais realistas, que ainda fazem sentido na aeronáutica moderna. Há seções de textos antigos sobre os Vimanas que se concentram em detalhes como rotas de voo, treinamento de pilotos, navegação, até mesmo roupas adequadas para pilotos e alimentos recomendados para voos longos. Havia ainda muitos detalhes técnicos sobre o uso de metais que absorviam o calor, os metais utilizados e os pontos de fusão. Os defensores da teoria de que os Vimanas eram mais do que apenas mitos têm certeza de que os antigos indianos dificilmente entrariam em todos esses detalhes apenas para contar uma bela história. Portanto, esses veículos voadores podem ter sido reais e muito à frente de seu tempo, como muitas outras grandes invenções indianas. No século VI a.C., um médico indiano chamado Sushruta escreveu basicamente o guia original de medicina e cirurgia. Por causa de seu trabalho, ele foi chamado de o pai da cirurgia. Sushruta estabeleceu os detalhes de centenas de plantas medicinais e descreveu procedimentos cirúrgicos completos. Ele deu instruções sobre reconstruções de nariz e transplantes de pele de uma parte do corpo para outra. O método original de rinoplastia, que envolvia a retirada de um pedaço de pele da testa para reconstruir o nariz, ainda é usado atualmente. Mas naquela época tinha um propósito um pouco diferente de surpreender os seguidores da pessoa nas mídias sociais. Essa plástica ajudou as pessoas que perderam seus narizes como punição por crimes ou em brigas. É preciso agradecer a um antigo prodígio da matemática indiana, Aryabhata, pela invenção do zero. Pode não parecer grande coisa, mas sem ele não teríamos um sistema binário nem computadores. As pessoas antes do século V da era atual só pensavam em algum tipo de sinal para indicar nada. A invenção tornou a adição, a subtração e outras operações matemáticas muito mais fáceis. Você pode ver o zero mais antigo que existe esculpido na parede de um templo em Gwalior, na Índia. A civilização do Vale do Indo dispunha de réguas em 1500 a.C. ou ainda antes. Feitas de marfim, elas foram encontradas durante escavações no que é hoje o Paquistão e o norte da Índia. E eram amplamente usadas na arquitetura com uma precisão surpreendente. Elas tinham unidades que correspondiam a cerca de 2,5 cm, marcadas com subdivisões precisas dentro de 5 milésimos de 2,5 cm. A próxima invenção é mais um conceito do que um item físico. A padronização consiste em definir as regras com base em um grupo de pessoas, coisas ou interesses. Uma de suas aplicações interessantes, com a qual todos nos acostumamos, é o peso padrão. Independentemente de usar libras ou quilogramas, você precisa das medidas universais de peso, certo? Por isso, devemos uma grande homenagem aos comerciantes da civilização do Vale do Indo, que viveram há cerca de 4.000 anos.
Eles estavam medindo tudo, desde grãos de alimentos até artigos de luxo sofisticados, usando esses pesos padronizados que tinham sistemas matemáticos decimais e binários. Embora não dispusessem de equipamentos de alta tecnologia, conseguiram uma grande precisão empregando cálculos complexos e até mesmo areia para a construção. Sua arte de padronização chegou à Pérsia e à Ásia Central, tornando-se basicamente o padrão global de observação de peso. Se yoga é o seu exercício preferido, você definitivamente tem um motivo pessoal para apreciar os antigos gênios indianos. Há mais de 5.000 anos, durante o domínio da civilização Indus-Sarasvati, no norte da Índia, a yoga foi mencionada pela primeira vez nos Vedas. A prática foi refinada e moldada ao longo dos séculos até se tornar um ensinamento massivo com mais de 200 escritos sagrados dedicados a essa forma de obter a iluminação. No início da era atual, a yoga ganhou uma nova trajetória graças a um escritor hindu, Patanjali, que estabeleceu um sistema em seu texto, o Yoga Sutras. A prática se tornou um rejuvenescimento de todo o corpo, algo que prolonga a vida com posturas que ainda hoje são feitas no tapete. A yoga chegou ao mundo ocidental somente no século XIX e se espalhou como um incêndio. O xadrez, o melhor jogo de todos os tempos para os intelectuais, também é uma invenção indiana. Seu ancestral chamava-se Chaturanga e era um jogo de tabuleiro estratégico que começou a ganhar popularidade cerca de 3.000 anos antes da era atual. Essa versão indiana antiga do xadrez era jogada por 4 pessoas e não 2, e tinha 64 casas. Cada jogador tinha 8 peças que variavam de peões a reis, bispos e cavalos. E não havia um dado padrão de 6 faces, rolava-se com um dado oblongo. Os jogadores que se enfrentavam eram na verdade aliados, formando 2 equipes com base na direção em que se sentavam. O xadrez que conhecemos e amamos atualmente foi mencionado pela primeira vez na literatura indiana antiga em uma lenda. Ela dizia que a esposa de um vilão chamado Ravana havia inventado o jogo para diverti-lo. A palavra shampoo vem da palavra hindi que significa acalmar ou amassar. A substância foi inventada na Índia em 1762 e era originalmente utilizada para massagens na cabeça, daí o nome. O primeiro shampoo era feito de óleos e ervas naturais. Os comerciantes britânicos se apaixonaram pela ideia e a levaram de volta para a Inglaterra. Levou anos até que o óleo original para massagem na cabeça evoluísse para o shampoo como o conhecemos hoje, mas ainda assim é uma invenção indiana. Ao contrário dos gregos antigos, que usavam peles de animais, os indianos começaram a cultivar algodão nos séculos 5 e 4 a.C. Eles utilizavam fios de algodão para produzir tecidos que logo se tornaram um grande sucesso no Mediterrâneo e em outros países. A juta e a lã também têm suas origens na Índia. A caxemira, o tipo mais fino e exclusivo de lã, vem na verdade da região de mesmo nome na Índia. Os botões que ficam orgulhosamente naquele seu cardigã de caxemira também têm origens indianas antigas. Há cerca de 5.000 anos, a civilização do Vale do Indo começou a cortar conchas em formas geométricas com pequenos furos. No início, eram apenas decorações, mas depois as pessoas começaram a empregá-las para prender roupas. Quando se pensa em pioneiros da comunicação por rádio, o nome de Marconi geralmente rouba os holofotes. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1929 por seu trabalho inovador. Mas há um herói desconhecido nesse jogo, e seu nome é Jagdish Chandra Bose. Ele descobriu as ondas de comunicação de rádio em 1895 e disparou uma onda eletromagnética a mais de 25 metros de altura na prefeitura de Calcutá, que atravessou paredes, tocou um sino e até mesmo acionou um pouco de pólvora. Marconi pegou uma página do livro de Bose usando sua invenção, o coesor de mercúrio, como um projeto para seu próprio rádio bidirecional. Bose não patenteou sua criação genial, por isso só recebeu o crédito um século depois. Sempre que você ouve falar de ruínas antigas, quase nunca as imagina suspensas em algum lugar ou simplesmente penduradas aleatoriamente no galho de uma árvore, certo? Na verdade, para a maioria dos artefatos antigos que temos expostos em museus de todo o mundo, os arqueólogos fizeram um trabalho de escavação impressionante.
Veja bem, os edifícios têm essa maneira engraçada de desaparecer com o tempo se não forem devidamente cuidados. Às vezes, precisamos reutilizar alguns materiais, portanto uma construção mais antiga pode ser sacrificada no processo. Outras vezes, as casas são abandonadas e uma vez expostas aos elementos da superfície, como chuva ou luz solar, não tem chance. Algumas simplesmente desmoronam devido à boa e velha erosão. Portanto, a única maneira de uma peça arquitetônica sobreviver ao teste do tempo é se, de alguma forma, ela tiver sido enterrada profundamente. Agora, como essas coisas acabaram enterradas em primeiro lugar? Bem, é uma verdadeira comédia de erros. As cidades antigas tinham o hábito de elevar gradualmente o nível do solo, como uma criança adicionando coberturas ao seu sundae. Veja, nesses assentamentos as pessoas estavam sempre ocupadas coletando alimentos e materiais de construção para acompanhar a população em constante crescimento. Mas quem tem tempo para lidar com resíduos e lixo? Essa tarefa não estava exatamente no topo da lista daquela época. Portanto, quando se tratava de construir novas casas, as civilizações antigas achavam muito mais fácil economizar seu suor e lágrimas empilhando os escombros e construindo por cima. Mas isso não é tudo. Ocasionalmente, os rios também inundavam e depositavam uma camada de sedimentos no chão das cidades, encapsulando ainda mais essas construções antigas. E nessas regiões secas, como o deserto, onde o vento gosta de exibir seus movimentos de dança com areia e poeira, você pode apostar que era uma luta constante manter os estabelecimentos limpos. Um exemplo hilário é a Esfinge, que tinha sua cabeça enterrada na areia até que um grupo de arqueólogos atirou em 1817. Algumas cidades antigas acabaram sendo encobertas por terem sido completamente abandonadas. Com menos atividade humana para controlar sua expansão, as sementes das plantas não resistiram à oportunidade e brotaram por toda a parte. Então absorveram o dióxido de carbono do ar e cresceram, acrescentando mais e mais volume ao solo. Essas raízes atrevidas decidiram até mesmo estabilizar o solo feito de matéria vegetal em decomposição, criando camadas e mais camadas. É como se fosse o maior projeto de bricolagem que a Mãe Natureza embarcou, com as plantas como suas leais ajudantes. O ato de escavar os segredos de civilizações antigas não se trata apenas de desenterrar um mundo perdido. É também uma busca épica para revelar os tesouros ocultos sob as camadas da história. Mas em primeiro lugar, como os arqueólogos sabem onde cavar? Se tudo está coberto por camadas e mais camadas de sedimentos, detritos e raízes de plantas, esses especialistas devem ter algum tipo de sistema no qual se baseiam antes de embarcar em um novo projeto, certo? Para começar, nem sempre são eles que sugerem uma escavação em um determinado local. Vou explicar. Digamos que você seja um empreiteiro e queira construir um novo e sofisticado complexo de apartamentos em sua cidade. No entanto, algumas legislações locais têm certas exigências para que o projeto possa ser iniciado. Por exemplo, antes que alguém comece a construir em um terreno, talvez seja necessário levar especialistas para verificar o solo. Podem ser arqueólogos, geólogos ou paleontólogos, que precisam ficar de olho nas coisas durante o desenvolvimento. Se forem descobertos artefatos ou ecofatos, palavra sofisticada para remanescentes orgânicos, esses especialistas entram em ação para escavá-los e estudá-los. Mas e quanto aos locais que não tem nada a ver com escavadeiras e chapéus amarelos? Os arqueólogos têm mais de um truque na manga quando se trata de localizar pontos de interesse antigos. Mergulham fundo nos registros históricos com uma boa dose de trabalho de detetive. Ao farejar documentos e mapas antigos, podem montar o quebra-cabeça da atividade humana em uma área específica. Se um local já tiver sido visitado antes, melhor ainda. Encontrar registros de escavações anteriores ou relatos históricos pode dar aos cientistas muitas informações sobre onde continuar sua caça ao tesouro. Antes de eles começarem a mexer suas pás, se envolvem em uma missão de escaneamento visual. Munidos de um sistema de grade, percorrem o local mantendo os olhos abertos para quaisquer artefatos que possam estar escondidos logo abaixo da camada superior da terra, de ferramentas de pedra moída, vidros históricos e até mesmo depósitos de lixo antigos. Sim, eles também são valiosos. Esses exploradores de olhos aguçados conseguem identificar sinais de atividade humana mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Se tropeçarem em solo de entulho, termo sofisticado para depósito de lixo, terão certeza de que os seres humanos já habitaram o local. No entanto, os arqueólogos não dependem apenas de suas pás de confiança. Eles contam com um arsenal de aparelhos para ajudar na busca de maravilhas ocultas. As ferramentas geofísicas são como suas armas secretas. Veja o medidor de resistividade, por exemplo. Essa engenhoca inteligente mede o componente elétrico do solo e quaisquer características ou artefatos enterrados, como uma parede, por exemplo, criarão uma leitura de resistividade diferente do que a do solo ao redor. Os magnetômetros e o radar de penetração funcionam de maneira semelhante, mostrando possíveis indícios de tesouros antigos no solo. E quem poderia se esquecer do nosso velho e confiável amigo, o GPS? Ele ajuda a mapear locais precisos, como um mapa do tesouro de alta tecnologia que leva diretamente ao pote de ouro.
Você gostaria de visitar virtualmente alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo? Então siga-me! No Reino Unido, por exemplo, encontrará esse lugar interessante chamado Stonehenge. É um dos muitos Henges espalhados por aí, mas este é realmente o melhor. Imagine o seguinte: pedras maciças e antigas, altas e imponentes, dispostas em um anel externo e uma ferradura interna, com algumas pedras menores para garantir a segurança. E adivinhe só, elas existem há mais de 5.000 anos. Isso sim é um caso sério de longevidade sólida como uma rocha. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. De acordo com o folclore local, o lendário mago Merlin sacou sua varinha mágica e, puf, ele teletransportou essas pedras enormes da Irlanda. Aparentemente, alguns gigantes as haviam reunido lá, mas Merlin decidiu que elas ficariam muito melhores em seu novo local. Outros acham que são apenas os restos em ruínas de uma antiga edificação espiritual romana. Essas estruturas incríveis foram construídas por nossos ancestrais da Idade do Bronze, com suas ferramentas simples e tecnologia limitada. Eles conseguiram criar essa obra-prima monumental. Impressionante, não é? Infelizmente, ainda há muito que não sabemos sobre essa área. O propósito inicial de Stonehenge permanece um mistério até hoje. Claro, há muitas teorias, mas os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o assunto. No entanto, sabemos que o monumento está perfeitamente alinhado para captar o nascer do sol durante os solstícios de verão e inverno. A antiga cidade de Pompeia é um sítio arqueológico igualmente incrível. Imagine o seguinte: o Monte Vesúvio, um notório causador de problemas, decidiu fazer uma birra vulcânica e cobriu completamente essa antiga cidade romana. Isso a transformou em uma cápsula do tempo, localizada nos arredores da atual Nápoles, na Itália. Avançando rapidamente para o ano de 1748, quando um grupo de exploradores aventureiros encontrou Pompeia. Veja só, eles descobriram um tesouro de coisas boas bem preservadas. Ruas, casas, comida, provavelmente um pouco estragada naquele momento, joias brilhantes, esculturas extravagantes, afrescos coloridos, utensílios domésticos cotidianos e até mesmo restos de animais e humanos. Foi como uma festa arqueológica épica. Ao que parece, Pompeia tinha de tudo: casas e vilas elegantes, uma enorme arena com 20.000 lugares, pequenas lojas de artesanato, locais de encontro como tavernas, e não vamos nos esquecer dos locais mais picantes como as luxuosas casas de banho. Há ainda o Santuário de Apolo, onde as pessoas costumavam se reunir para sua dose diária de adoração. E, é claro, o movimentado coração da cidade, o Fórum, onde todas as pessoas descoladas costumavam se encontrar. E adivinhe só, Pompeia é tão legal que entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. E isso é como o hall da fama definitivo para a grandiosidade histórica. Ela também inclui muitos outros edifícios e locais famosos, como o Taj Mahal na Índia e a Acrópole de Atenas, na Grécia. Ei, se você acha que Stonehenge é um dos monumentos de pedra mais antigos de todos os tempos, deixe-me apresentá-lo a Göbekli Tepe. Aperte o cinto, temos que viajar para a Turquia para conhecer esse cara muito velho. Sim, ele é muito velho para viajar. Brincadeiras à parte, Göbekli Tepe é um sítio arqueológico localizado no sudeste da Turquia que remonta ao período neolítico, por volta de 10.000 a.C. É considerado uma das descobertas arqueológicas mais antigas e significativas dos últimos tempos. O sítio é composto por uma série de estruturas circulares e retangulares feitas de pilares de pedra. Ele se parece com seu irmão mais novo, Stonehenge. Alguns desses pilares são decorados com esculturas complexas de animais e outros símbolos. Agora você pode se perguntar: ei, por que diabos eles fizeram um edifício tão fascinante? Qual era seu propósito? Desculpe, não tenho resposta para isso. O propósito do local ainda é desconhecido, mas acredita-se que tenha sido um centro cerimonial para os povos antigos que viviam na área. A descoberta de Göbekli Tepe desafiou crenças de longa data sobre o desenvolvimento da civilização humana, pois sugere que sociedades complexas podem ter surgido muito antes do que se pensava. Arrume suas coisas, nossa viagem está apenas começando. Próximo destino, Masada. É uma antiga fortaleza localizada em Israel, em um planalto com vista para o Mar Morto. Ei, olhe para essa vista! Espetacular, não é? Ela foi construída pelo rei Herodes o Grande no século I a.C. e foi construída de forma muito inteligente. Dentro da fortaleza havia várias instalações, como armazéns, quartéis, um palácio e um conjunto de cisternas com capacidade para armazenar aproximadamente 40.000 metros cúbicos de água da chuva. As pessoas que viviam no local acreditavam que o escoamento coletado de um único dia de chuva poderia fornecer sustento para mais de 1.000 pessoas por um período de 2 a 3 anos. O acesso à fortaleza era limitado a 3 caminhos íngremes e sinuosos que levavam a portões fortificados.
Ainda assim, em um determinado momento, a fortaleza foi ocupada por pessoas que haviam fugido de Jerusalém depois que a cidade foi capturada pelos romanos. Eles resistiram aos invasores por vários meses, mas acabaram sendo derrotados. Mas essas pessoas não se renderam. Não posso dizer que houve um final feliz, mas a história de Masada se tornou um símbolo de resistência e bravura. Hoje, Masada é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco. O próximo voo será curto. Vamos dar um pulo no Egito para ver o complexo do Templo de Karnak. Trata-se de um vasto complexo de templos egípcios antigos localizado na cidade de Luxor, no Egito. Foi construído durante um período de 2.000 anos e cobre uma área de mais de 0,8 km². O complexo é dedicado à adoração da divindade Amêndoa-Rocha, Amun-Ra, que foi um dos centros religiosos mais importantes do Antigo Egito. O complexo de templos de Karnak é composto por vários templos, capelas e outros edifícios, incluindo o Grande Templo de Amon, o Templo de Khonsu e o Templo de Ptah. O Grande Templo de Amon é o maior e mais impressionante templo do complexo, com colunas enormes, estátuas e outras decorações. Uma das características mais famosas do complexo do Templo de Karnak é a Avenida das Esfinges, uma longa avenida ladeada por estátuas de esfinges que vai da entrada do complexo até o Grande Templo de Amon. Outra característica notável é o Hypostyle Hall, que é um salão enorme com 134 colunas com mais de 21 metros de altura. O complexo do Templo de Karnak é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco. É considerado um dos sítios arqueológicos mais importantes do Egito e oferece uma visão fascinante da religião e da cultura do Antigo Egito. Não podemos embarcar no próximo voo e deixar o Egito até vermos a Pirâmide de Djoser. A propósito, ela tem outro nome, também é conhecida como Pirâmide de Degraus. Esse antigo sítio egípcio está localizado em Saqqara. Foi construído no século 27 a.C. para o faraó Djoser por seu arquiteto Imhotep, que é considerado uma das figuras mais importantes da história egípcia. Os cientistas acreditam que essa pirâmide é a primeira estrutura monumental construída inteiramente de pedra e é um exemplo importante da arquitetura egípcia primitiva. Originalmente, a pirâmide tinha 61 metros de altura e era cercada por um complexo de edifícios e pátios. Ela foi construída em 6 camadas, cada uma menor do que a anterior, o que lhe confere uma aparência distinta de degraus. A pirâmide foi usada como local de sepultamento do faraó Djoser e era cercada por uma vasta necrópole que continha os túmulos de muitos outros oficiais importantes. A pirâmide de Djoser passou por várias reformas e acréscimos ao longo dos séculos, incluindo a adição de um revestimento de calcário que cobria a estrutura original em degraus. No entanto, grande parte da pirâmide foi destruída com o tempo, e atualmente apenas o núcleo central permanece. Apesar disso, ela continua sendo um importante sítio arqueológico e uma atração turística popular no Egito. Muito bem, estamos prontos para seguir em frente. Há mais uma descoberta bem recente que temos que ver hoje. A Torre de Jericó só foi descoberta durante escavações nas décadas de 1950 e 1960. Trata-se de uma antiga torre de pedra localizada na cidade de Jericó, na Cisjordânia. Assim como o Göbekli Tepe, acredita-se que essa seja uma das estruturas de pedra mais antigas do mundo, datando de aproximadamente 8.000 a.C. A torre tem mais de 8,5 metros de altura. É composta de 2 seções principais, uma torre interna e uma torre externa, que são conectadas por uma série de escadas. O propósito da Torre de Jericó não é totalmente claro, mas acredita-se que ela tenha servido como estrutura defensiva ou torre de vigia. Ela também pode ter tido um significado religioso, pois estava localizada perto de uma fonte sagrada. A Torre de Jericó é um importante sítio arqueológico e forneceu informações valiosas sobre o início da história da civilização humana. Ela está aberta aos visitantes e é um destino popular para turistas interessados em história antiga. Esse local antigo chamou a atenção até mesmo da Netflix, que fez um filme que se passa em Mohenjo-Daro. Esse local foi um importante centro da civilização do Vale do Indo, no atual Paquistão. Mohenjo-Daro foi uma das maiores cidades do mundo antigo, com uma população estimada em cerca de 40 mil habitantes em seu auge. Acredite, deve ter sido uma megalópole maluca naquela época. A cidade era notável por seu avançado planejamento urbano, com sofisticados sistemas de drenagem e saneamento, e por sua impressionante arquitetura, incluindo o grande banho e o celeiro. Mohenjo-Daro foi abandonada por volta de 1900 a.C. e suas ruínas só foram redescobertas na década de 1920.
Hoje é um patrimônio mundial da Unesco e um importante sítio arqueológico para o estudo da antiga civilização do sul da Ásia. Estamos indo para um país minúsculo que tem uma história impressionante. Bem-vindo a Malta! Os templos de Gantia são um sítio neolítico localizado na ilha mediterrânea de Gozo. Eles são provavelmente uma das estruturas independentes mais antigas do mundo, datando de cerca de 3.600 a 3.200 a.C. Os templos consistem em duas estruturas megalíticas, cada uma com várias salas e altares. O nome Gantia significa Torre do Gigante em maltês, pois as pessoas acreditavam que somente gigantes poderiam ter construído estruturas tão grandes. Acredita-se que os templos tenham sido usados para fins religiosos e são considerados um importante exemplo de arquitetura pré-histórica. Eles foram incluídos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1980. Você deve estar muito cansado, mas há mais um lugar que temos que visitar hoje. Nosso avião já está pousando na Armênia e estamos aqui para ver o Templo de Garni. Este está bem preservado. Esse templo data do século I d.C. Ele foi construído pelo rei Tiridates I como uma dedicação à divindade do sol Mir. Infelizmente, o templo foi destruído no século XVII durante um terremoto, o que é bastante comum nessa área, mas foi reconstruído mais tarde no século XX. Hoje, ele é uma atração turística popular e está listado como Patrimônio Mundial da Unesco. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messihah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messihah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião.
Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é na verdade um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2.000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória.
Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. Tartesso, uma misteriosa sociedade altamente desenvolvida que floresceu e, sem qualquer aviso, desapareceu de repente. Além disso, antes de desaparecerem completamente, eles realizaram alguns rituais estranhos, como se estivessem tentando se salvar de alguma coisa. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Vamos tentar descobrir. Vamos para o sudoeste da Espanha há cerca de 2.500 anos. Antigamente, havia uma bela cidade aqui, um centro comercial chamado Tartesso. Imagine o templo no meio de uma cidade deserta. Um edifício monumental de 2 andares de tirar o fôlego. Tem um cheiro forte de carne fritando no ar. E a fumaça da fritura sobe até o céu, cobrindo os padrões do santuário. O sol já se pôs e é hora de se preparar para o ritual. Entramos no antigo salão monumental. Lá dentro, centenas de pessoas se reúnem em torno de uma longa mesa de madeira forrada com delicadas cerâmicas e tigelas de bronze. Elas se banqueteiam e bebem. Essas pessoas se divertem muito mais do que os animais do lado de fora do prédio. Esses animais estão sendo preparados para o ritual. Cavalos, vacas, porcos, burros e até cachorros. Todos eles foram trazidos aqui para apaziguar as divindades. E o que acontece depois do ritual em si é ainda mais maluco. No final da cerimônia, as pessoas pegam tochas e ateiam fogo em todo o edifício. Tudo se transforma em cinzas e brasas. E quando as últimas brasas se apagam, elas pegam pás e começam a enterrar o lugar. Elas levarão pelo menos vários dias para enterrar o antigo santuário sob pilhas de terra. Elas trabalham incansavelmente. Em alguns lugares, a espessura das camadas de lama e argila chegará a quase 4,5 metros. E então essas pessoas, os últimos tartessos conhecidos, simplesmente deixam esse lugar e desaparecem do nosso mundo para sempre. Mas o que acabou de acontecer? Por que eles fizeram tudo isso? Vamos começar do início. Tartesso foi mencionado pela primeira vez em textos gregos e romanos há milhares de anos. Mas durante muito tempo, não tínhamos a menor ideia do que era. Todas as descrições eram contraditórias e confusas. Alguns arqueólogos achavam que Tartesso era um tipo de porto marítimo. Outros achavam que era um rio ou um reservatório de água. Eles até disseram que esse lugar poderia estar ligado à mística Atlântida. Mas como não havia nada que comprovasse isso, a comunidade científica rapidamente rejeitou essa ideia. Mas hoje, sabemos a verdade. Tartesso foi uma civilização antiga. Localizava-se na Península Ibérica, uma das ilhas mais ao sul da Europa. Ela floresceu entre os séculos 9 e 5 a.C. e depois, há cerca de 2.500 anos, desapareceu repentinamente. Eles eram muito ricos. A ilha tinha abundantes reservas de metal, portanto sua economia era próspera. Prata, cobre, chumbo e outras coisas boas eram extraídas das montanhas locais da Sierra Morena. Quase todos os habitantes locais estavam envolvidos no comércio. Para eles, era algo comum. Não é estranho que tenham restado tão poucos registros sobre eles, e não há muitos monumentos de sua cultura que tenham sobrevivido até hoje. No total, em toda a Espanha, os cientistas conseguiram reunir cerca de 20 achados arqueológicos relacionados a Tartesso. 3 deles foram escavados no Vale do Guadiana: Cancho Ruano, Casas del Turuñelo e La Mata. Vamos começar com o primeiro. O Cancho Ruano foi descoberto em 1978. Essa descoberta foi uma das peças mais importantes do quebra-cabeça, pois é uma das estruturas mais bem preservadas da civilização dos tartessos. Não apenas as paredes sobreviveram até hoje, mas também o altar, o fosso e até mesmo vários artefatos. Por exemplo, algumas joias e taças de vinho. Era um edifício quadrado cercado por um fosso profundo cheio de água. E para ser sincero, ainda não sabemos sua finalidade exata. Apenas supomos que poderia ser um templo antigo. Alguns rituais eram realizados ali. Por exemplo, eles incendiavam o templo e o cobriam com grossas camadas de areia e argila. Eles até deixavam alguns artefatos caros lá dentro, ferramentas, joias de ouro e assim por diante. Vamos passar para a próxima descoberta.
Casas del Turuñelo também é um dos sítios arqueológicos mais bem preservados de todo o Mediterrâneo Ocidental. Só o descobrimos há alguns anos, em 2015, e ele ainda não foi muito bem estudado. Mas já sabemos que esse lugar também é bem estranho. Casas del Turuñelo era um edifício muito rico. Não era apenas um tipo de acampamento temporário. Era um lugar de arquitetura monumental e impressionante. Escadarias enormes, tetos abobadados, materiais luxuosos trazidos de todo o Mediterrâneo e as mais recentes tecnologias de construção. Era para ser um lugar de poder. Talvez até mesmo algo como um palácio. E sim, também se tornou local para os rituais. Não está claro se os habitantes locais pretendiam destruir esse belo lugar desde o início, mas foi aqui que eles realizaram o maior ritual da região, envolvendo mais de 50 animais, incluindo os mais valiosos, cavalos. Esse era seu único meio de transporte. O fato de essas pessoas terem dado seus cavalos pode indicar que elas planejavam ficar aqui por algum tempo. Talvez elas esperassem apaziguar as divindades e se estabelecer nas terras locais. O ritual foi realizado exatamente como pretendiam. E assim como Cancho Roano, esse lugar também foi incendiado. Quando o ritual terminou, os habitantes locais enterraram o local e foram embora, desaparecendo no interior da Península Ibérica. Agora é um lugar abandonado e tranquilo. Assim como Cancho Roano, Casas del Turuñelo permanece intocado há mais de 2000 anos. O último achado é La Mata, que foi descoberto muito antes dos outros dois, em 1930. A semelhança entre todos eles era impressionante. La Mata teve o mesmo destino, foi queimado e esquecido por séculos. Tudo isso é muito estranho e misterioso. Parece que os habitantes locais estavam fugindo de alguma coisa. Talvez tenha acontecido algo que os tenha feito começar a construir esses salões de banquetes e organizar rituais em grande escala. Eles pensaram que suas divindades haviam se afastado deles e tentaram apaziguá-las, mas infelizmente não funcionou. Como resultado, eles foram forçados a deixar seus templos e logo desapareceram para sempre. E a propósito, por que eles desapareceram? Bem, este é outro mistério dessa civilização. Uma das perguntas mais importantes é: eles sabiam que iriam desaparecer ou foi algo inesperado? Eles sofreram algum tipo de catástrofe repentina da qual estavam tentando escapar? Ou foi outra coisa? Os cientistas têm várias teorias sobre isso. A primeira teoria diz que pode ter havido vários grandes terremotos e subsequentes tsunamis nessa região. Esses desastres naturais destruíram os assentamentos locais e desmoralizaram gravemente os sobreviventes. Talvez eles estivessem buscando salvação para isso. Outra teoria é que houve alguns problemas com o comércio. Como eles eram ricos em metal e viviam de sua economia, qualquer problema nela poderia levar a grandes problemas. Se eles tivessem algum tipo de crise de mineração, as relações entre as diferentes nações poderiam piorar muito e as coisas poderiam ficar bem desagradáveis. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. A teoria mais atual diz que por volta do século 6 a.C., um tsunami de grande escala atingiu o porto. Isso prejudicou muito a economia, o que piorou a relação entre Tartesso e seus vizinhos. De qualquer forma, isso parece ser uma especulação. Esse lugar é como um sonho que se tornou realidade para os arqueólogos. Ele armazena uma enorme quantidade de informações e segredos que ainda não foram desvendados. Os Tartessos não tinham ideia de que, ao enterrar seus artefatos, estavam dando um verdadeiro presente para os cientistas do futuro. E enquanto os cientistas continuam a estudá-los, podemos conferir o que eles já descobriram. Os amantes da história podem ver ferramentas dos Tartessos, estatuetas de cavalos e marfins decorados no Museu Arqueológico de Badajoz. Esperamos que, no futuro, os cientistas descubram mais coisas interessantes sobre essa civilização e finalmente consigamos descobrir o que aconteceu com eles. Você é um aventureiro em busca de uma ampulheta dourada escondida na selva de um país exótico. Você finalmente encontra o artefato. Alguém começa a gritar assim que você o pega. Pare! É a polícia! Mãos ao alto! Você olha em volta e vê 2 policiais. Você vira a ampulheta e cai em um portal que aparece repentinamente e o leva através do espaço e do tempo. Ei, você estranho, não se mexa. O que está fazendo no nosso templo? Você olha em volta e vê 2 caras com espadas.
Eles são a polícia da antiga Babilônia. O vasto reino da Mesopotâmia foi o primeiro da história a inventar uma lista de leis e punições para suas violações. A lista dessas regras foi chamada de Código de Hammurabi e continha 282 leis. Elas foram esculpidas em pilares de pedra por volta do século X a.C. As leis continham regras sobre a família e o comportamento na sociedade e, em geral, eram semelhantes às leis das civilizações modernas. As autoridades da Babilônia criaram esquadrões policiais especiais compostos por moradores locais. Seu objetivo era monitorar a ordem pública e garantir que ninguém infringisse a lei. Alguns registros do trabalho dos esquadrões sobreviveram até os dias de hoje. Eles falam sobre como a polícia antiga acabava com festas barulhentas, monitorava o pagamento de impostos e procurava ladrões e saqueadores. Em geral, sua rotina era semelhante à da polícia moderna. Eles guardavam os templos e se certificavam de que nada fosse levado deles. Agora você está no templo deles, segurando a ampulheta dourada. A areia cai e você se teletransporta para outro lugar. Estamos no século XIV. Você está na Nigéria, em uma planície quente sob um sol escaldante. Você ouve alguém se aproximando por trás. Pare, não se mexa. Seu destino será decidido na reunião. 2 guardas Okonko, membros do grupo étnico Igbo, caminham até você segurando lanças. Os Okonko eram formados por ricos e pobres, jovens e idosos. Eles eram os juízes da justiça e garantiam que ninguém violasse as leis. Cada aldeia tinha seu próprio esquadrão Okonko. Eles puniam severamente aqueles que trapaceavam ou prejudicavam outras pessoas. Os Okonko também resolviam disputas de terra. Antes de dar um veredito ou sentença, os Okonko discutiam o assunto em reuniões públicas. Você não infringiu a lei deles, mas como é um estranho na aldeia, querem pegá-lo. Felizmente, a ampulheta te teletransporta para fora dali. Você está dentro de um templo no Egito Antigo. Você ouve latidos de cães, gritos de macacos e vozes humanas. Você se vira e vê os Medjai, a polícia do Império Médio do Egito Antigo. Esses caras experientes com espadas patrulham as ruas com cães e até macacos. Eles eram residentes do reino vizinho da Núbia. Ainda assim, com a expansão do território do Egito, eles ofereceram seus serviços como guardiões da ordem. Durante o Novo Reino, os sacerdotes do Templo do Egito desempenhavam funções policiais. Eles protegiam os templos e capturavam saqueadores e ladrões. Se alguém roubasse algo de um templo, os sacerdotes do templo prendiam o ladrão e conduziam sua própria investigação. Desta vez, eles não investigarão nada quando você desaparecer e continuar sua jornada. Agora você está em uma selva quente. Dá para ver grandes edifícios de pedra entre arbustos e árvores e ouvir um rio corrente e vozes de pessoas. Você está próximo a uma grande área agrícola. Parece uma civilização moderna em uma floresta tropical. Mas estamos no século XV e você está no Império Inca, na costa sul-americana. Os policiais são chamados de Tocricocs aqui, o que significa aquele que vê tudo. 2 Tocricocs passam por você e não te dizem nada. O Império Inca tinha um sistema jurídico desenvolvido e ninguém podia prendê-lo sem mais nem menos. Aquele que acusasse outra pessoa de violar a lei tinha de estar acima do nível do acusado. Portanto, os Tocricocs eram as pessoas mais graduadas das cidades. Eles mantinham a ordem e também realizavam um censo populacional. Suas funções também incluíam a distribuição de terras e a construção de estradas e pontes. Eles realizavam todos os processos judiciais publicamente e puniam aqueles que cometiam violações graves. Mas no caso de pequenos vandalismos, as pessoas eram simplesmente submetidas à censura pública. Aqui você se sente seguro graças às leis severas, mas justas. Mas a ampulheta está inquieta e o leva para Grécia Antiga. E, para ser sincero, você está sem sorte porque quem manda aqui é a Cripteia de Esparta. Esses caras durões foram treinados em duelos desde cedo e desenvolveram força e resistência incríveis. Sim, tudo é como vimos nos filmes. Cripteia significa oculto. Essa polícia sempre agia de forma cautelosa e silenciosa para desferir um golpe esmagador. Eles não tinham armaduras nem grandes espadas, usavam roupas leves e facas afiadas. A Cripteia mantinha a ordem e assegurava que os fazendeiros pagassem impostos e compartilhassem suas colheitas. Além disso, ela reprimia qualquer rebelião entre as pessoas. Diferentemente da polícia de outros países, a Cripteia trabalhava à noite e descansava durante o dia. Como agora é dia, ninguém te prenderá.
mas se fosse noite, dificilmente você conseguiria escapar da polícia espartana. Você se teletransporta para a antiga Judéia, onde um sistema judicial justo era altamente valorizado. Cada cidade tinha seu juiz e 2 soldados treinados sob seu comando. Eles eram chamados de Choterim da Judéia. Esses lutadores eram excelentes em arco e flecha e lutas de espada. Suas funções incluíam verificar e estabelecer preços de mercado e resolver problemas de propriedade privada e segurança pública. Os cães em todas as casas deveriam ser acorrentados, não poderia haver buracos nas ruas e a venda de facas e espadas era estritamente regulamentada. Qualquer violação da lei era investigada e levada ao tribunal. Os habitantes locais realmente apreciavam essa ordem e pagavam por ela como contribuintes. A ampulheta dourada te leva para a África Ocidental do século XV. Você está no Império Songhai. Esse era um dos maiores países da África Ocidental, com uma polícia de primeira classe chamada Cadi. As violações graves eram punidas cruelmente, de modo que as pessoas tinham medo de infringir a lei. Os Cadi eram funcionários do governo nomeados pelo rei. Eles decidiam quem deveria ir à corte marcial e quem deveria ser punido com uma pequena multa. Eles monitoravam não apenas a ordem nas cidades, mas também o ambiente do rei. Se alguém quisesse cometer traição ou derrubar o governante, os Cadi descobriam o fato e neutralizavam a ameaça. Você se encontra em um lugar muito quente, mas não porque o sol está escaldante, e sim porque há chamas por toda parte. O prédio em que você está pegando fogo e você não sabe o que fazer. Nesse momento, 2 homens chegam correndo e te puxam para fora. Eles acabaram de salvar sua vida. Conheça os Vigiles, a polícia do Império Romano. Mais precisamente, eles eram bombeiros. Em 21 a.C., o imperador romano ordenou que seus súditos apagassem incêndios nas casas da nobreza e de pessoas pobres comuns. Por esse fato, o imperador foi elogiado e decidiu criar o primeiro serviço público de bombeiros em Roma. Os Vigiles patrulhavam as ruas e apagavam incêndios causados pelo clima quente ou por vândalos. Logo, os Vigiles começaram a manter a ordem e capturar ladrões. Eles usavam armaduras leves e tinham chicotes e cajados. Você não tem tempo de agradecer a eles por terem salvado sua vida, pois a ampulheta te leva para outra era. O Império Maurya, que durou de 321 a 185 a.C., foi o primeiro império da Índia Antiga. Você não tem tempo para fazer nada, pois 2 homens grandes te agarram e vendam seus olhos com um pano. Eles estão te levando para um interrogatório. Todas as cidades desse estado tinham um chefe de polícia e sua equipe chamada GOPS. Eles faziam todo o trabalho policial e espionavam para o imperador. Procuravam outros espiões, registravam novos visitantes e os seguiam. Patrulhavam as ruas, mantinham a ordem e sabiam tudo o que acontecia nas cidades. Eles estão te colocando em uma jaula, mas você desaparece das mãos deles. Você finalmente voltou ao século XXI. Não há mais areia na parte superior da ampulheta. Então você pensa em cometer um pequeno delito para ver como a polícia moderna reagirá. Mas então a ampulheta reaparece e te leva para a prisão para que você possa ver de perto. Aí você acorda. Os cientistas fazem descobertas que mudam o mundo, mas até eles podem enfrentar mistérios. Aqui estão 10 coisas que intrigaram esse pessoal. Imagine que você ouve constantemente um zumbido de baixa frequência e ninguém consegue rastrear a origem. Cerca de 4% da população mundial ouve o hum. É um som sem localização. Pessoas de todo o mundo ouvem isso. Então o nome varia de Taos hum a Auckland hum. O som está apenas no limiar da audição humana. As pessoas ouvem menos quando estão do lado de fora e o som fica mais alto em ambientes fechados, especialmente à noite. O que é ainda mais assustador é que você não pode deixar de ouvir depois que ouviu uma vez. Os primeiros casos foram registrados em Bristol, no Reino Unido, datando de meados da década de 1970. Os cientistas têm várias teorias sobre a origem do zumbido e por que apenas algumas pessoas podem ouvi-lo. No entanto, não tem uma resposta clara. Pode ocorrer quando as ondas do mar se movem no fundo do oceano. Elas sacodem a terra quando colidem com as plataformas continentais. Ou isso pode estar acontecendo por causa de erupções vulcânicas e terremotos. Ah, e quanto aos sinais de rádio de frequência ultrabaixa usados para se comunicar com submarinos, ou mesmo 5G. Upsweep é outro tipo de som não identificado. Foi descoberto em 1991 no Oceano Pacífico. O som é alto o suficiente para ser gravado em todo o oceano.
Os cientistas teorizam que ele pode estar relacionado à atividade vulcânica subaquática. Curiosamente, o volume do som diminuiu em comparação com seu nível quando foi descoberto pela primeira vez. No entanto, ainda pode ser detectado. Além disso, é sazonal, atinge seu maior volume na primavera e no outono. Será que está relacionado a mudanças sazonais? Ninguém sabe ao certo. A próxima coisa misteriosa da nossa lista é um monumento em forma de cone encontrado no Mar da Galileia, em Israel. Ele foi descoberto acidentalmente por um sonar em 2003, mas as descobertas foram publicadas apenas em 2013. O monumento pesa 60 mil toneladas. Já foi submerso pelas águas. Os arqueólogos dizem que o monumento é enigmático porque eles não conseguem descobrir de onde vem. Não sabem a que está conectado ou sua função. Então, essa coisa grande e incomum permanece um mistério. Vamos para Göbekli Tepe, Turquia. Esse lugar oferece a você um dos sítios arqueológicos mais significativos do mundo. Por que isso é importante? Bem, ele tem enormes pedras esculpidas com cerca de 11 mil anos de idade. Para você ter uma ideia, elas são 6 mil anos mais velhas que Stonehenge. Os povos antigos colocaram essas pedras antes de começarem a cultivar ou fabricar ferramentas de metal ou cerâmica. Então, a existência desse lugar vai contra a cronologia da civilização que conhecemos, segundo a qual as pessoas cultivavam primeiro e construíam depois. Aparentemente, não foi bem assim. De qualquer forma, uma pergunta é: qual era o objetivo aqui? Isso foi construído para adorar alguns espíritos? Sim, os arqueólogos acreditam que pode ser o templo mais antigo do mundo. Paleodictyon nodosum. Sim, eu sei que parece uma fórmula química, mas é um fóssil vivo encontrado nas profundezas do oceano. Uma criatura fez essas marcas hexagonais, com certeza. No entanto, os cientistas não conseguem identificar o artista. Mas o que quero dizer com fóssil vivo? Bem, Paleodictyon nodosum é uma criatura que se acredita produzir um padrão quase idêntico aos fósseis de Paleodictyon. É um animal parecido com um verme? Os cientistas não sabem. Uma coisa é certa, não se trata de algo aleatório criado por forças geológicas. Falando em fósseis, dá uma olhada nesse gigante. Seu nome informal é Godzillus. Foi descoberto em 2011 por um paleontólogo amador, que é um cientista que estuda a história da vida na Terra por meio da análise de registros fósseis. De volta ao Godzillus. Ele tem quase 2 metros de comprimento e 3 metros de altura se você medir na vertical. Esse fóssil tem 450 milhões de anos, vindo da época em que Cincinnati estava debaixo d'água. Pode ser um tapete de algas fossilizado, mas alguns cientistas têm opiniões diferentes. Esse é um enorme túnel encontrado na América do Sul. Ele tem pelo menos 8 mil a 10 mil anos. A princípio, os pesquisadores descobriram algumas cavernas colossais. Eram enormes e bem construídas. Os geólogos ficaram surpresos, dizendo que nunca tinham visto tais estruturas. Não há processo geológico conhecido para explicar sua formação. Os pesquisadores sabem sobre as cavernas desde a década de 1930, mas naquela época eles acreditavam que esses túneis eram apenas algum tipo de construção arqueológica. Até que descobriram enormes marcas de garras nas paredes e no teto. Eles argumentaram que algumas espécies extintas poderiam ter deixado essas marcas. Muitos geólogos acreditam ter encontrado tocas de preguiças gigantes e tatus. A estrutura é a maior toca conhecida da era paleolítica na Amazônia. No entanto, os especialistas têm muitas perguntas. Como uma estrutura de aparência tão deliberada pode se formar naturalmente? Um pesquisador descobriu outra caverna estranha a centenas de quilômetros do enorme túnel. Uma observação rápida: já existem mais de 1.500 cavernas da era paleolítica encontradas no Brasil. O que é ainda mais interessante é que algumas delas estão conectadas a túneis, que às vezes levam a câmaras. Vou continuar com um fenômeno natural. E se eu te dissesse que todos os anos, principalmente em outubro, aparecem bolas de fogo no rio Mekong, na Tailândia? De acordo com as lendas, as bolas de fogo Naga são chamadas para que Buda retorne à Terra. E as serpentes do rio fazem essas chamadas. Bem, é um mito, mas o que a ciência diz sobre isso? Será que está relacionado a um gás inflamável? Ainda não há respostas claras. Essas bolas de fogo parecem subir da água. Podem ir tão alto quanto a quase 300 metros. São como fogos de artifício, desaparecendo rapidamente. Normalmente brilham com uma cor avermelhada ou laranja.
Vou mencionar algumas lendas também. Por que não? São emocionantes. E seria uma pena não incluir aquela sobre a cidade perdida de Atlântida. Como você deve saber, a lenda diz que Atlântida submergiu no oceano há cerca de 11 mil anos. Desde então, não apenas cientistas, mas também caçadores de tesouros e filósofos têm procurado o mundo perdido. Poderia a Bimini Road ser um rastro? Em 1968, um mergulhador encontrou pedras estranhas na costa da ilha North Bimini, nas Bahamas. As pedras parecem feitas pelo homem. É como se estivessem espaçadas uniformemente e dispostas em uma fileira ordenada. Isso confundiu os cientistas, mas não por muito tempo. A análise de datação por carbono dos blocos revelou que as forças geológicas criaram a estrada naturalmente. Não havia marcas de ferramentas ou sinais indicando que os blocos haviam sido empilhados ou algo assim. A pesquisa continua, mas sim, os cientistas geralmente acreditam que os blocos foram criados pela erosão. Bem, acho que a hora da Atlântida ainda não chegou. Imagine isso, você está andando na praia e vê dezenas de polvos passando. Em 2017, um grupo de pessoas no país de Gales testemunhou exatamente isso. Por que essas criaturas saíram do oceano? Ninguém sabe a resposta. O grupo relatou ter visto de 20 a 30 polvos rastejando na areia. As pessoas procuraram alguns sinais de ferimentos, mas não encontraram nada. Elas disseram que haviam levado os animais de volta ao oceano. Curiosamente, essas criaturas continuaram rastejando para a costa quando as pessoas estavam dormindo. Especialistas dizem que, sem fazer um exame físico, é difícil ter certeza do motivo que levou os animais para a praia. Eles ainda estão especulando sobre o motivo dessa ocorrência incomum e rara. Pode ser superlotação? Outro estudo aponta que, quanto mais os pescadores caçam animais de grande porte que se alimentam de polvos, mais a população de polvos cresce. Talvez seja por isso que essas criaturas precisam ir mais longe para encontrar comida ou abrigo. Mas sem pesquisa adequada, existem apenas teorias. Há muito que ainda não sabemos sobre o espaço também. Então aqui está um fato bônus sobre a nossa fonte de vida amarela. Cientistas descobriram um novo tipo de onda dentro do Sol. Essas ondas se movem na direção oposta à rotação do Sol. Além disso, se movem super rápido, tão rápido que está além da nossa compreensão. Os pesquisadores têm diferentes teorias sobre a função das ondas. Se eles descobrirem seu papel, isso poderá fornecer informações adicionais sobre os processos que ocorrem dentro do Sol.